Olá, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais uma aula sobre administração da produção, tendo o tema de hoje o projeto e organização do trabalho. Essa é a primeira parte desse tema, ele será dividido em duas aulas. Espero que você goste, porque realmente é uma parte muito importante quando a gente está falando da produção, justamente a parte de organizar, né, o trabalho e como é que eu projeto essa organização. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos ver o projeto do trabalho em si, vamos falar também sobre divisão do trabalho, a administração científica, que tem um peso muito grande, que foi lá onde tudo começou também essa divisão do trabalho, a parte de ergonomia, né? Então, também é uma parte aí que requisita, que é muito necessário, né? Principalmente nos dias de hoje, a abordagem comportamentais do projeto de trabalho, o empowerment e o controle versus comprometimento. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho, começando sobre o projeto do trabalho. Então quando a gente fala de projeto de trabalho, o projeto do trabalho define a forma pela qual as pessoas agem em relação ao seu trabalho, define as expectativas de que é requerido delas e influencia suas percepções de como contribui para a organização. Define ainda suas atividades em relação aos seus colegas de trabalho e canaliza os fluxos de comunicação entre diferentes partes da operação. Então, você organizar isso na medida que o trabalho possa fluir de acordo com o que você quer, né, do que você está produzindo, é importantíssimo, principalmente na hora que você pensa que a forma lógica e correta como tudo deve acontecer pode influenciar muitas vezes em... Você vai ter, né, na maioria das vezes, clientes e fornecedores dentro da própria produção e isso pode ser uma parte de conflito dentro da sua empresa se o projeto for mal feito. Então, temos aí o elemento do projeto de trabalho. Os elementos, né? Então, que elementos são esses? As perguntas que devem ser feitas, né? Em que sequência será feito? Quem mais vai ser necessário? Como fazer interface com as instalações? Que condições ambientais deve ser feito esse trabalho? Quanta autonomia deve ter? Que habilidades são requeridas? Onde alocar essa força de trabalho? E que tarefas elas vão desempenhar? Nós vamos falar um pouquinho mais específico de cada uma, um pouquinho mais na frente. A gente também vai falar sobre os objetivos do projeto do trabalho. Então nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre a qualidade, a rapidez, a confiabilidade, a flexibilidade necessária, o custo disso tudo, a saúde e a segurança e a qualidade de vida no trabalho também. Temos ainda as abordagens práticas para o projeto de trabalho. Então, isso eu só estou adiantando um pouco para vocês aquilo tudo que a gente vai entrar um pouco mais de perto. E aí nós vamos falar sobre a divisão do trabalho, a administração científica, a ergonomia, a abordagem comportamental e empowerment. Então vamos lá, vamos falar sobre os elementos do projeto do trabalho. Então quando a gente fala dos elementos do projeto de trabalho, a gente começa, né, quais são as tarefas, quem mais será utilizado, qual a sequência, onde localizar, quanta autonomia, quais habilidades, como se relaciona com as instalações, quais condições ambientais. Isso aqui está no formato de quebra-cabeça retirado do livro de Slack, esse desenho, justamente para a gente ver que tudo isso precisa se encaixar para que o produto final possa ser alcançado. Então vamos começar aí por que tarefas devem ser alocadas a cada pessoa na operação. Então, produzir bens e serviços envolve uma gama de diferentes tarefas que precisam ser divididas entre o pessoal da produção. Diferentes abordagens do projeto, do trabalho, levarão a diferentes alocações de tarefas. Então, qual tarefa começa primeiro, qual é a segunda, a terceira, quais seguirão paralelas umas às outras, para que no final elas possam se encontrar e chegar ao produto final, né? As tarefas podem se somar e chegar ao produto final. Que sequência de tarefas deve ser estabelecida como maneira de fazer o trabalho? Então a gente tem que algumas vezes a sequência das tarefas é ditada pelo projeto do produto ou serviço. Então nem sempre é a gente que escolhe. Às vezes o formato do próprio produto é que vai definir
muitas vezes, o que tem que ser feito primeiro, não no que a gente gostaria que fosse feito. Então, algumas vezes a sequência é parte do projeto do trabalho. Essa sequência padronizada minimiza erros do processo. Então, nem sempre é fácil, a partir do momento que a gente desenha um produto, descobrir qual é essa sequência, mas muitas vezes o próprio produto vai nos dizer qual é a sequência correta de ser feita. Onde o trabalho será alocado dentro da operação? Então vocês veem que a gente vai meio que fechando o cerco, né? Então alguns trabalhos podem ser desempenhados bastante satisfatoriamente em mais de um lugar. E aí que entra um pouco daquela terceirização do trabalho. Tem muitas coisas que não vão precisar ser feitas dentro da empresa. Aquela parte que você vai poder terceirizar para ser feito em outro lugar e depois ser colocado dentro do seu projeto, do produto que você está desenhando. Temos ainda quem mais deve estar envolvido com o trabalho. Então, pode acontecer que, em vez de alocar um conjunto bem definido de tarefas para a pessoa na produção, um conjunto maior de tarefas seja alocado para um grupo de pessoas. Então você pode ter aquela organização celular, que a gente já falou bastante, dentro da própria área, e aí alguns trabalhos serem feitos naquela célula, né? Algumas montagens mais finas, né? Então quando a gente pensa, por exemplo, em qualquer produto que leve um motor, talvez você vai ter uma célula onde vai trabalhar com motores, e aqueles motores vai ter pessoas lá dentro que vão estar fazendo aquele motor como um todo dentro daquela célula. E o motor já sai de lá pronto. Como devem ser as instalações e equipamentos usados no trabalho? Então, muitos poucos trabalhos não envolvem alguma interação com ferramentas. É muito difícil alguma coisa que você faça extremamente manual. Equipamentos, máquinas ou instalações. Telas de computador inadequadamente posicionadas, controles mal projetados e mesas mal desenhadas são falhos na consideração das interfaces entre pessoas e o hardware do seu trabalho. Então significa que tem hora, e aí a gente vai entrar um pouco mais quando a gente falar de ergonomia, tem hora que o trabalho não é bem feito porque o projeto para se fazer aquele trabalho não foi bem feito. Então, né, uma tela mal posicionada, uma mesa mal posicionada, a gente vai ver, né, que antigamente você escolhia as pessoas, às vezes uma estatura por causa da bancada. Né? E hoje em dia a bancada que se adapta à pessoa, né? E não só simplesmente você tem que adaptar a pessoa à bancada. Então a gente traz um pouco a pessoa como uma parte mais importante. Traz um pouco não, a pessoa é a parte mais importante de qualquer trabalho que tenha que ser desenvolvido. Que condições ambientais devem ser estabelecidas no local de trabalho? Então, as condições sob as quais os trabalhos são desenvolvidos podem ter impacto sobre a eficácia, o conforto e a segurança das pessoas tão significativo como os detalhes intrínsecos das tarefas em si. Então, lá na experiência de Hawthorne, né, quando a gente volta lá na teoria geral da administração, a gente já viu que era importante você ter... O aspecto ambiental influenciava muito, né, a parte da empresa. Então, assim, né, iluminação, ergonomia, cor de parede, isso tudo influencia para que o trabalho seja um pouco mais bem feito e que o ambiente fique mais agradável, né, quando a gente está falando de ambiente físico. Quanta autonomia haverá no trabalho? Isso é uma questão assim muito tênue, né? Não existe diferença entre alocar tarefa para o indivíduo e incentivar a autonomia com a qual o trabalho será executado. Então hoje, né, a gente vive meio que uma guerra de forças, porque a empresa às vezes não quer dar muita autonomia, mas quer que você seja colaborador. Né? E o colaborador ele tem que ter uma maior autonomia para poder realmente estar, às vezes, mudando o projeto do trabalho para melhor, está podendo trocar o trabalho com outra pessoa para que seja executado de uma forma melhor. Então fica aí uma guerra, né? Um pouco de forças. Que habilidades precisam ser desenvolvidas no pessoal? Né? As diferentes decisões sobre os elementos do projeto do trabalho descritas aqui têm implicações sobre as habilidades e capacidades que as pessoas irão necessitar para desempenhar seu trabalho efetivamente. Então aí cabe, né, um pouco, aí a gente já está entrando um pouco no RH, e na hora que você vai fazer recrutamento e seleção, você já prevê alguma habilidade, algumas competências que as pessoas têm que ter. É lógico, se for um trabalho totalmente novo, que não existe ainda, você tem que desenvolver isso tudo dentro da empresa. E aí você não tem onde
onde fazer com que as pessoas adquiram essa capacidade. Se tiver como, as capacidades podem ser ponto de seleção ou não das pessoas para determinada vaga. Agora, se for uma coisa totalmente nova, a empresa realmente vai ter que ver quais são as habilidades possíveis e o resto criar treinamentos dentro da empresa para que as pessoas tenham essa capacidade para poder estar atuando na tarefa desse trabalho, desse projeto que está sendo feito. Então a gente tem outro desenho aí, outra figura também retirada do livro de Slack, né? Que ele traz aí, então a cronologia das diferentes abordagens para o projeto do trabalho. Então temos lá antes de 1900, né? Que era uma coisa mais artesanal. Aí depois de 1900 a gente tem a divisão do trabalho justamente com a administração científica, né? Que ela vem aqui, ó, tá entre antes de 1900 e até 1900, então a gente entra a administração científica um pouco aqui. Depois tem a ergonomia por volta de 1950. Depois a gente tem a abordagem comportamental lá em 1970. Depois o empowerment dos anos 80 para cá. Depois também entrou o trabalho em equipe e de 2000 para frente o trabalho flexível, né? E hoje a gente caminha e muito, né, em 2020 já, para as pessoas com autonomia quase total ou as pessoas muito gerando o seu próprio trabalho. E aí chegamos aos objetivos do projeto do trabalho. Então, os objetivos, né, o primeiro objetivo que a gente traz é a qualidade. Então, ó, a habilidade do pessoal em produzir produtos e serviços de alta qualidade pode ser afetada pelo projeto de trabalho. Inclui evitar erros e projetar trabalhos que incentivem o pessoal a melhorar o trabalho em si, de forma a tornar os erros menos prováveis. Então, se você desenhou mal o projeto do trabalho, a sequência que tem que ser, a qualidade vai ser impactada, porque pode haver erros ali, às vezes erros de montagem, na sequência de montagem, e por aí vai, e essas coisas são percebidas pelos clientes. O outro objetivo, que é a rapidez, algumas vezes a velocidade de respostas é o objetivo dominante a ser atingido pelo projeto de trabalho. Então, quando a gente vê McDonald's, né, todos vocês devem ter assistido já o filme Fome de Poder, você vê que o McDonald's ele queria, era justamente, os pioneiros, né, queriam justamente, era a rapidez, o que eles buscavam era a rapidez. Lógico, associada à qualidade, com certeza, mas eles estavam buscando a rapidez. Então, toda forma de se produzir um hambúrguer era uma sequência lógica de trabalho para que ele fosse entregue o mais rápido possível para o cliente. Outra coisa, confiabilidade. Se esse for o objetivo, a confiabilidade do fornecimento de bens e serviços é usualmente influenciada pelo projeto de trabalho. Então, quando você tem um trabalho que ele foi bem projetado, você sabe que a partir de que os inputs são colocados, os outputs são garantidos, que o projeto do trabalho foi todo bem feito, você não tem dúvidas de que a confiabilidade vai aumentar muito. Flexibilidade. O projeto de trabalho pode afetar a habilidade da produção para modificar a natureza de suas atividades. Sim, e aí entra um pouco naquilo entre você ter autonomia ou não, né, no projeto do trabalho. A flexibilidade de novos produtos ou serviços, de mix, de volume e a entrega são todas dependentes de alguma extensão do projeto de trabalho. Então, gente, não é fácil a gente estar projetando um trabalho, tá? Pensa que a gente está falando aqui, eu vou montar uma confecção. Tá, mas qual vai ser a ordem de trabalho dessa confecção? Como é que isso vai funcionar? Como é que as pessoas vão trabalhar? A princípio parece muito fácil, coloca cada um em uma máquina e eles vão costurar. Aí, mas tem o setor de corte, tem vários setores. Como é que isso tudo vai funcionar? É necessário se pensar como isso tudo vai trabalhar. Até porque a gente tem uma outra qualidade aí que é o custo. Trabalhos mal projetados, eles geram custo. Então, os objetivos anteriores têm um efeito sobre a produtividade e, portanto, sobre o custo do trabalho. Produtividade, nesse contexto, significa a relação entre saídas e entradas do trabalho. Então, a produtividade, né, eu tendo uma entrada definida, quanto mais eu conseguir entregar no meu output, isso significa produtividade. Né? Então, quanto maior a produtividade, às vezes, você tem aí mudanças, aumento de produtividade, simplesmente você mudar layout, mudar o projeto do trabalho, você mudar a forma como devia ser trabalhado.
né? Em vez de você criar uma entrada, às vezes duas, né, para que isso possa ser trabalhado mais rápido, então isso funciona muito bem quando a gente está pensando no custo. Outra coisa que pega é a saúde e segurança. Então, o que quer que seja o projeto do alcance não pode pôr em perigo o bem-estar das pessoas que fazem o trabalho, de outras pessoas da operação, dos consumidores que podem estar presentes na operação, se for um serviço ele está totalmente envolvido, ou daqueles que usam algum produto feito pela operação. Então, pensar na segurança, às vezes você fala, eu quero fazer o trabalho mais rápido possível, mas às vezes se torna inseguro. Então é melhor, às vezes, não pensar muito em rapidez, pensar em maior qualidade, segurança, mesmo que o custo possa estar aumentando. O último ponto aí é a qualidade de vida no trabalho. Então, o projeto do trabalho deve levar em conta seus efeitos sobre a segurança, o interesse intrínseco, a variedade, as oportunidades para desenvolvimento, o nível de estresse e o comportamento das pessoas que desempenham o trabalho. Então, não adianta nada eu ter o melhor projeto de trabalho se as pessoas trabalham sob uma pressão desnecessária, onde elas vão, né, em algum momento sucumbir a essa pressão e podem aí estar comprometendo sua segurança, que vai comprometer o seu custo, vai comprometer a sua qualidade, a sua rapidez, vai a flexibilidade. Quando você tem muita pressão, a flexibilidade é contaminada também, deixa de existir. Então a gente tem que pensar sempre que o trabalhador vai passar em média 1/3 da vida dele produtiva dentro da empresa. Então é necessário que se tenha qualidade naquilo, né? Que ele enxergue que ele está vindo para uma outra família, a empresa, e que ele tem que gostar de estar com a família como a gente gosta das nossas. Bom, turma, isso aqui foi a nossa primeira aula sobre projeto e organização de trabalho. Espero que você tenha gostado. Assista a aula 2 e não deixe de acompanhar lá no meu canal as aulas que a gente está postando sobre administração. Fica aqui meu abraço e até logo. Tchau, tchau.